Chegou o dia, né? Tô aqui, não vou falar atendendo a pedidos, mas, né, alguns amigos de fato pediram. Vou falar aqui um pouco de astrologia hoje, não só astrologia, mas acho que é um pouco da minha visão em relação à astrologia, como eu percebo, como eu estudo e como eu tento passar para as pessoas, principalmente quem está à minha volta. Então, antes de mais nada, eu quero começar com um exercício que não está em nenhum livro de astrologia, mas é uma coisa que eu pensei. Eu vou falar um som, quero ver se ele vai ressoar, vai significar alguma coisa para vocês. E se não, guarda ele para o final, que depois a gente volta nisso. O som é Omiur. Então a astrologia que eu quero trazer aqui, que não é só astrologia, é um estudo que reúne vários saberes. Então a partir da astrologia, a gente pode discutir mitologia, simbologia e outras dias também, né? Um pouco até de antropologia, eu diria. E a partir dessa astrologia seria a gente atribuir sentido e viver de uma forma mais harmônica com a gente mesmo e com os outros. Mas para chegar nesse lugar, nessa astrologia, mitologia e simbologia, todas essas dias combinadas, a gente precisa ver que é um estudo que não é muito mais do que uma linguagem. A gente atribui sentido, uma linguagem que tem signos, não no sentido astrológico, signo do mesmo jeito que uma palavra é um signo, tem significados, tem significantes. Então, assim, quando você lê ou fala alguma coisa de astrologia, quando você fala do signo de Gêmeos, aquilo remete a um monte de significados. Do mesmo jeito que uma palavra remete a vários significados. Então, se você pega qualquer palavra, por exemplo, ponto, eu acesso um monte de conhecimento baseado nas vivências que eu tive desde quando eu era pequeno. Pode ser um ponto final numa oração, pode ser um ponto de ônibus, pode ser um ponto cirúrgico, o ponto cruz da costura. Se você está estudando uma coisa específica, sua mente vai focar naquele tipo de ponto, mas ao mesmo tempo remete a um monte de outro significado. Então a astrologia é mais ou menos isso, assim, quando a gente fala de um signo ou outro, Leão, Virgem, a gente tem uma rede, uma teia de significados a partir daquilo, que para quem não está estudando, fica um pouco distante. Você falar realmente, isso é tão capricorniano, parece que é uma coisa muito, muito, muito reduzida, e na verdade é o oposto, é uma coisa muito, muito, muito ampla, e que requer um estudo como se fosse de um idioma mesmo, para a gente se aprofundar cada vez mais. Então a ideia não é cair nessa astrologia banalizada que a gente vê em diversos meios de comunicação, nos jornais, nos horóscopos, hoje em dia em canal, em piadinha, em meme, que eu acho realmente divertido em muitos casos, porque tem o seu fundo de verdade, tem o seu fundo exagerado, como várias piadas têm a sua natureza, só que a gente tem que tomar cuidado em não achar que é só isso, em ficar naquele clichê. Então, pegando esse exemplo de idioma, a forma como eu vejo a astrologia como um idioma que você tem que ir na aula, que você tem que estudar, que você tem que aumentar o seu vocabulário, você tem que assistir filme naquele idioma, você tem que ouvir música naquele idioma, você tem que fazer tradução literal no começo para depois chegar numa tradução mais subjetiva. É a mesma coisa. Então, assim, se você pega um poema muito complexo, um poema muito subjetivo, nem um pouco literal. Se você joga esse poema no Google Tradutor, você vai ter acesso a várias daquelas palavras. Você vai entender aquela tradução, mas você vai entender o concreto dela só, você não vai chegar no subjetivo. Essa correspondência com o idioma é isso que eu proponho. Quanto mais você estuda astrologia, mais possibilidade você tem de entender o que aquelas palavras querem dizer subjetivamente, né? Então você começa, como qualquer estudo, analisando as palavras de uma forma mais literal, o sol é isso, a lua é aquilo, mas depois você vai aprofundando, principalmente em estudos simbólicos, você começa a entender que quando você estuda mitologia, você não precisa só estudar a mitologia do deus Júpiter, você pode estudar outras mitologias e entender que aquilo também fala de Júpiter, que é essa sutileza da poesia. Então, assim, de certa forma, né, a gente pode dizer que a astrologia, como qualquer linguagem, tem o seu nível de poesia. Então eu acho que é legal ficar claro que a astrologia não está aqui para negar nenhum outro saber, né? E ela não está aqui para ser provada por nenhum outro saber. Então, assim, essa briga constante de astronomia, de astrofísicos, das pessoas que têm uma mente científica, um cientificismo ocidentalizado, de querer colocar a astrologia no plano cartesiano e vamos entender a lógica disso, vamos ver se isso aplica. Não
Do mesmo jeito que não tem lógica você querer entender uma linguagem, assim, você falar, eu não entendo russo, então pra mim eu não acredito nisso, eu não acredito que essa poesia de um poeta russo vai falar alguma coisa só porque eu não entendo isso. Então a proposta é, vamos passar a ver com outros olhos para daí ver se você entende ou não, ver se você gosta ou não, porque no final das contas é atribuição de sentido como qualquer outra. Você tem a teologia para atribuir sentido, você tem a biologia para atribuir sentido. Então, assim, a astrologia é mais uma ferramenta da caixinha de ferramentas que você tem para atribuir sentido, para fazer com que sua vida seja mais tranquila. Do mesmo jeito que você não vai pegar um martelo para abrir para desparafusar alguma coisa, porque não vai dar, você vai ficar dando martelada no parafuso, você não vai usar a astrologia para explicar algumas coisas, você não vai usar outras coisas para explicar a astrologia. Então, para não dizer que não falei das flores, que eu não falei de coisas astrológicas nesse vídeo, vou falar um pouquinho do que é o mapa astral. Basicamente, o mapa astral é uma fotografia do céu no momento que você nasceu. E percebeu que há uma correspondência. Então, não é que o planeta está causando nada em você, não é que ninguém está com cordinha amarrada e você é uma marionete, não é nada disso. É uma correspondência, é uma representação, do mesmo jeito que quando você olha num relógio de ponteiro. Você vê o bracinho apontando para um número e aquilo significa para você que é uma hora, né? Que é uma coisa criada pela humanidade. A gente criou aquele conceito de tempo e a gente criou o relógio. É mais ou menos a mesma coisa. É um relógio sideral, é um relógio que está lá em cima, que onde o planeta está, aquilo vai significar alguma coisa para a gente se a gente estiver falando aquela língua. É basicamente isso. Então, quando você estuda os planetas, você vai ter correspondências com a mitologia greco-romana. O deus da comunicação é o planeta Mercúrio e ele representa como a gente se comunica. A deusa do amor, Vênus, ela representa como a gente se relaciona. Aqui eu estou resumindo bastante, claro que futuramente a gente vai voltar nesses assuntos. Mas assim, a ideia é mais ou menos essa. Cada planetinha no mapa é um ator ali, é uma forma de comportamento, é uma coisa que a gente vai estudar mais a fundo. E uma coisa muito importante, que eu sempre gosto de ressaltar, junto com essa questão de não sermos uma marionete e que não tem planeta nenhum mandando energia pra gente, é que a astrologia não é e nunca vai ser determinista. Ela identifica modos de comportamento, ela identifica qualidades, e eu não estou falando de qualidades negativas ou positivas, porque quem atribui esse sentido somos nós. Ela identifica qualidades. Se a gente julga uma agressividade como uma coisa negativa, isso é uma característica cultural nossa. A astrologia não está falando que isso é bom ou ruim, mas ela identifica essas qualidades, ela identifica padrões e mostra, como o próprio nome diz, um mapa, ela mostra um lugar de onde você está para onde você vai. Então, de São Paulo a Brasília, a gente tem uma infinidade de rodovias para chegar, é mais ou menos isso. Então, assim, ela não está determinando que se seu sol está nesse lugar, você vai ser assim. Não, ela está mostrando uma qualidade, ela está mostrando uma tendência e cabe a você escolher qual caminho você vai sair. Se você não quer se queimar no sol, não saia sem protetor às 2 da tarde. É mais ou menos isso que a astrologia propõe. Você vai saber o que está acontecendo ali naquele mapa e na hora certa você vai fazer uma escolha ou não, se você vai querer usar ou não aquilo. Então, para dar mais uma pincelada, assim, uma coisa técnica da astrologia, quando a gente fala eu sou disso, eu sou daquilo, significa, pensando no mês que você nasceu, significa que o seu sol estava em algum lugar. Então, o seu sol, a gente vai falar disso futuramente, mas o seu sol tem a ver com o seu propósito, tem a ver com a sua consciência, tem a ver com aquilo que, como o próprio astro fisicamente faz, ilumina. Então, é mais fácil de você se identificar com o sol, apesar de que tem muitas pessoas que têm uma característica solar um pouco mais baixa. Então, é o tipo que fala, são as pessoas que vão falar, eu sou assim, eu sou Capricórnio, mas eu não me vejo tanto. Claro, vai ter vários outros planetas, várias outras questões para serem analisadas. E a gente vai falar disso futuramente. Mas o que eu quero dizer é, quando você se limita ao seu sol, é quase como você tentar descrever alguém só pela cor da pele, ou só pela cor do cabelo. Então, assim, é verdade? É verdade. Mas a pessoa é só aquilo? Não tem como ser só aquilo. E sem contar que a astrologia sozinha não pode ser levada em consideração. Você tem sim que considerar
a formação psicológica da pessoa, a educação familiar, a escola que ela frequentou, o meio social, várias condições que formaram aquele indivíduo. Então tem muitas coisas que podem ser suprimidas ou estimuladas, mas como eu disse, a astrologia é uma ferramentinha que a gente vai usar dessa caixinha de ferramentas. Então agora que a gente está chegando no final do vídeo, vamos voltar para aquele som que eu falei lá no começo, Omiur, que na verdade é uma palavra irlandesa ou gaélica, que quer dizer competitivo. Então, pensando assim, se a gente descrever uma situação, uma pessoa como sendo competitiva ou Omiur, quer dizer a mesma coisa nas duas línguas. Talvez pode ser utilizada em contextos diferentes ou de formas diferentes nas duas línguas, mas basicamente, né, simplificando um pouco, quer dizer a mesma coisa. E não é diferente se a gente falar em termos astrológicos, na astrológica, que uma pessoa competitiva é uma pessoa, o ariano é uma pessoa competitiva, né? Isso é uma das características de ariano, não é só de ariano, se a gente for pensar em outros desdobramentos, mas é mais ou menos a mesma coisa. Então, o que eu quis apresentar é isso, né? A gente não conhecia uma palavra, mas ela queria dizer alguma coisa e agora ela pode passar a significar algo pra gente. Vamos estudar junto, vamos aprender vários significados, vamos aprofundar esse conhecimento subjetivo que é a linguagem da astrologia. Não pretendo ficar falando só de astrologia aqui, talvez a gente pode pegar livro, a gente pode pegar filme e analisar com outro olhar. Então é isso, vamos junto nessa caminhada, até a próxima.